Obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Cumprimentar o Sr. Governador do Banco de Portugal. Agradecer-lhe pela presença aqui no seguimento do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do CDS. Esta é, como já foi dito, a terceira audição que temos feito no que diz respeito à questão da entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no capital do Montepio e também dissemos desde o início, nas várias intervenções que tivemos, quer com o Sr. Provedor, quer com o Sr. Ministro, reforçamos com o Sr. Governador, que este é um assunto que, acima de tudo, tem que ser tratado com seriedade. Não apenas pelo evidente da necessidade de clarificação do que corresponde à preocupação dos portugueses, mas porque também nos lembramos que este tipo de temáticas, e, enfim, como digo, também nos lembramos que este tipo de temáticas, quando tratadas de forma menos séria, podem levar a consequências graves, que é de todo aquilo que nós não queremos que aconteça. E, portanto, para que isso ficasse claro e partindo desse ponto de partida, queremos, ainda assim, que o Sr. Governador, justamente por isso, descanse não apenas o Grupo Parlamentar do PSD, mas os portugueses. E o Sr. Governador disse aqui que não tem de se pronunciar sobre esta questão, mas o que tem acontecido é que ao longo destes últimos meses, há mais de um ano é certo, mas nos últimos meses de forma mais intensa, temos, do ponto de vista da comunicação social, recebido um conjunto de informações sobre esta questão da entrada da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa no capital do Montepio. E, bom, temos que fazer as perguntas a alguém. Perguntamos ao Sr. Provedor da Santa Casa, que aqui nos vem dizer que há um conjunto de condições. Depois de ter sido levantada a questão dos 200 milhões corresponderem ou não a 10% do capital, que é uma questão que vamos ter que perguntar ao Sr. Governador do Banco de Portugal, porque o Banco Montepio é supervisionado pelo Banco de Portugal. E se por um lado temos o Sr. Ministro que nos diz que, enfim, sendo a tutela da Associação Mutualista, é quem deve supervisionar a Associação Mutualista, também nos diz que não está vocacionado, o que compreendemos, o Ministério do Trabalho e Segurança Social para essa supervisão. Já está em consulta pública o Código das Mutualidades, que, enfim, há muito esperávamos, mas que também, enfim, dá 10 anos para a alteração dos estatutos, pelo que todos percebemos por matemática fácil que não vai responder a este problema de supervisão. É reconhecida, portanto, por um lado, pelo Sr. Ministro, falta de vocação para supervisionar a questão da Associação Mutualista e o que lhe diz respeito e, portanto, por outro lado, nós não podemos deixar de perguntar ao Sr. Governador, independentemente de quem nos dizer que não tem que se pronunciar, tem que nos tentar pelo menos tranquilizar os portugueses, porque entendemos que essa é uma função crassa sobre aquilo que tem sido, que é esta situação do Banco Montepio. E foi-lhe aqui perguntado até que ponto é que estava a acompanhar, e não somos os únicos. O Presidente da Associação das Misericórdias Portuguesas também veio dizer a público, e voltou a dizer que temos que nos basear naquilo que dizem os jornais, que queria saber qual era a posição do Banco de Portugal sobre a entrada da Santa Casa no capital do Montepio. Gostávamos de saber se já, enfim, se pronunciou nesse sentido, nesse pedido do Presidente da Associação das Mutualidades Portuguesas, das Misericórdias Portuguesas, peço desculpa. Queremos saber quem é que no Banco de Portugal acompanha este dossiê, para percebermos, da mesma forma que tivemos isso com o Sr. Provedor, que foi quem acompanhou este processo desde o início, quem é que podemos interrogar e que reuniões é que tem havido, o que é que tem sido feito, de que maneira é que o Banco de Portugal se tem envolvido e, naturalmente, queremos saber, justamente porque é ao Banco de Portugal quem cabe tutelar, supervisionar o Banco Montepio, qual é o valor do Banco Montepio segundo a avaliação do Banco de Portugal, ou seja, 10% podem valer os 200 milhões de euros ou não, porque foi daqui que partiu também esta questão, é que de repente surge esta questão dos 200 milhões, da possibilidade de que a Santa Casa entre com 200 milhões e queremos saber, os 10% do Banco Montepio podem corresponder a 200 milhões. Para terminar, Sr. Presidente, eu gostava de citar uma entrevista que deu em março do ano passado, a um jornal, ao público, em que lhe perguntavam, o Montepio é um caso com semelhanças com o BES, no que respeita às notícias que vão saindo nos jornais sobre quem lidera, não o banco, mas o acionista. Como está o Montepio? A nós preocupa-nos que nos garanta a solidez do Montepio, porque aquilo que venha a ser o negócio da Santa Casa, também de acordo com o que aqui nos foi dito, depende da solidez deste banco. Só o Banco de Portugal é que pode determinar essa solidez, sendo o supervisor. Pedir-lhe, por favor, que também nos dissesse algo relativamente a isso. Obrigada.